Glória a Deus. Coisa boa é olhar para a cruz e saber que nela Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Estamos seguindo aqui a nossa exposição em Eclesiastes capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 18, nós estaremos lendo essa porção das Escrituras para a nossa edificação. E meu desejo é que Deus possa estar abençoando muito a sua vida. Hoje nós iremos falar sobre a arte de viver em um mundo torto. Vamos dizer isso comigo? A arte de viver em um mundo torto. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez e vamos ler esse texto para a nossa edificação juntos. Você que está em casa também, que você possa ler esse texto comigo, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 13 até o versículo 18, para a nossa edificação. Diz assim o texto sagrado: Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai bendito, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor. Que possamos viver, ó Deus, com sabedoria neste mundo torto, neste mundo quebrado, neste mundo caído, Senhor. Ajuda-nos a viver com a sabedoria do Senhor. E a Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. E nós queremos temer o Senhor e confiar no Senhor, que o Senhor está cuidando de nós, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às intempéries e vicissitudes da vida. O Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Por isso nós queremos atentar para as obras do Senhor e olhar para o Senhor, que cuida de nós em toda e qualquer situação. Toque nossos corações, ó Deus, ilumine os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Há momentos, meus irmãos, em que, quando nós olhamos para a vida, nós perguntamos: por que isso está acontecendo? Cadê a justiça? E a gente contempla tanta injustiça, tanta maldade. Onde está Deus nisso tudo? Será que Deus se esqueceu de mim? Não está ouvindo o meu clamor? Situações tortas, perdas inesperadas e injustiças nos confundem. Revelam não só o mundo torto, mas também a nossa incapacidade de controlar a vida. Nós não temos controle do futuro. Nós não temos controle de situações adversas da vida. Nós não temos controle de uma tempestade. Nós não temos controle sobre uma onda forte no mar. E é nesse cenário que Eclesiastes capítulo 7, 13 a 18 nos encontra. O pregador nos chama a enxergar que há realidades em que Deus, em sua soberania, escolheu não endireitar. E que a verdadeira sabedoria está em caminhar com reverência, com equilíbrio, com moderação, evitando os extremos que destroem a alma e aprendendo a temer o Senhor em meio às contradições da vida. A grande ideia dessa passagem é que a verdadeira sabedoria para viver em um mundo torto consiste em temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. E nós devemos confiar na sua soberania, que Ele tem um controle sobre as adversidades da vida, sobre as intempéries da vida, sobre as tempestades da vida.
evitando, meus irmãos, os extremos destrutivos da justiça própria e da impiedade. E para entendermos como esse caminho do temor do Senhor se manifesta na prática, Salomão nos apresenta 3 direções essenciais para caminhar com sabedoria em meio às contradições da vida. E a primeira direção é que nós devemos contemplar a obra de Deus. O pregador, ao ordenar, atenta para as obras de Deus. Ele começa assim no versículo 13. Ele não está apenas convidando a uma observação superficial. Ele nos está convidando a olhar com profundidade a vida e refletir sobre a vida, a contemplar de maneira reverente, profunda e transformadora. A palavra hebraica aqui usada carrega uma ideia de olhar atentamente, por isso ele faz atenta para as obras de Deus. Então, olhe atentamente as obras de Deus, reflita demoradamente e discirna com o seu coração. Salomão, meus irmãos, é alguém que passou a vida inteira observando a realidade com cuidado. Ele observou os ciclos da vida, os ritmos da criação, os limites do ser humano, os sucessos e os fracassos da humanidade, os risos e os lamentos, o vigor da juventude e o peso da idade, o peso da velhice. Ele fez um diagnóstico honesto da vida debaixo do sol, ele olhou a vida debaixo do sol e examinou a vida na sua totalidade. E ao final dessa análise, ele conclui: a vida é composta de coisas retas e de coisas tortas, e ambas vêm da mão de Deus. O que significa algo torto? Significa, meus irmãos, aqui, que o torto aqui não é algo apenas o mal moral, porque Deus não é o autor do pecado, mas o torto aqui é aquele que nos contraria, é aquele que nos abate, é aquele que nos entristece, é aquilo que frustra as nossas expectativas, é aquilo que não está sob o nosso controle. Então, por isso, aqui no versículo 13, ele diz o seguinte: pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Então, o torto aqui é aquilo que nos abate, as fragilidades do nosso corpo, as doenças, as enfermidades inesperadas. Tem dia que você dorme bem e amanhece mal. Você dorme com o corpo sadio e levanta com a dor de cabeça, com a enxaqueca, que você nem consegue sair da cama. Ou tem dia que você tem que recorrer ao médico e ficar hospitalizado. As limitações emocionais, tem dia que você está triste, deprimido, abatido. As perdas econômicas, as portas fechadas. Tem dia que a porta se fecha e você não consegue abri-las. Os eventos abruptos que mudam o curso da nossa vida. Tem coisas que acontecem na vida que a pessoa tem que mudar de cidade por causa de um evento na vida. É aquela parte, meus irmãos, da nossa história que nós gostaríamos de editar. Se a gente pudesse fazer uma edição daquela parte, a gente cortaria, né? Mas Deus não permite. Thomas Boston, esse Thomas Boston, ele chegou a ser um grande pastor, foi pastor 25 anos numa igreja, e ele teve 10 filhos, 6 filhos morreram, ainda na infância. E a mulher tinha um problema neurológico muito intenso. E este homem, ele chegou a chamar este torto aqui, que é a parte torta da porção que Deus nos deu. E toda porção humana, ela tem retas e tem curvas. Curvas sinuosas. Ninguém recebe uma vida perfeita, meus irmãos. Ninguém tem uma família perfeita, ninguém tem filhos perfeitos, ninguém tem uma vida redondinha e fala assim: olha,
nada de mal acontece comigo, porque a minha vida é redondinha, é perfeita. Ninguém tem apenas dias bons. Quem aqui, durante a sua existência, só teve dias bons na sua existência? Quem levanta a mão assim, eu vou abaixar minha mão? Nenhum de nós. E isso nos conduz à pergunta do pregador: quem poderá endireitar o que Deus torceu? E a resposta é clara: ninguém. Isso não é pessimismo, meus irmãos, é realismo teológico. É reconhecer os nossos limites, é abraçar a soberania de Deus. E quando Salomão disse em Eclesiastes 1,15, o que é torto não se endireita, ele falava sem Deus na equação, olhando a vida apenas debaixo do sol, olhando apenas da perspectiva humana. Quem pode endireitar o que está torto? E o resultado é frustração, é niilismo, é a vida sem sentido. Mas em Eclesiastes 7,13, a frase é semelhante, porém agora Deus está presente. E ele começa dizendo: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? O que Deus torceu, quem pode endireitar? O que antes era desespero, agora é adoração. O que era lamento, agora é confiança. O que era aceitação amarga, agora é submissão amorosa. E isso, meus irmãos, não é fatalismo, é fé. É fé nas obras de Deus. Fatalismo diz o seguinte: não há propósito, a vida não tem sentido, a vida não tem propósito. Mas o cristão reformado, o calvinismo bíblico diz: há propósito em tudo, mesmo quando não entendo. A Bíblia diz o seguinte, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes nós não iremos entender nada, mas Deus está no controle. A Bíblia não diz que todas as coisas são boas, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por isso, no verso 14, ele começa dizendo: no dia da prosperidade, goza do bem, porque tem dias felizes também, dias de celebrações. E aqui o pregador, ele não combate a alegria, ele a ordena. E cada dia bom é um lembrete de que Deus vê, que Deus abençoa, que Deus sustenta, que Deus provê, que Deus está conosco. Os dias bons, meus irmãos, são a oportunidade de celebrar a bondade de Deus. Quinta-feira foi o Dia Nacional de Ações de Graças. E muitos irmãos vieram aqui dar o testemunho das bênçãos de Deus. Eu mesmo dei testemunho da minha mãe, que Deus poupou a vida dela, estava mais para lá do que para cá, diabetes que não controlava, confusão mental, infecção urinária, e Deus preservou a sua vida. Temos esse dia de celebrar a bondade de Deus, agradecer por dádivas simples, usufruir de prazeres santos, o pão de cada dia, a comida, o descanso, a família, o trabalho, a provisão, a saúde, alegrar-se sem culpa. Mas o pregador também lembra que não baseia a sua vida nos dias bons. Eles são presentes, mas não são garantias. Não serão todos os dias bons. Mas esses dias bons são sinais do amor de Deus. E não sente nossa esperança. Por isso ele fala assim: no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. E Deus está conosco tanto no dia bom, quanto no dia mau. Tanto na prosperidade, quanto na adversidade. Deus está conosco. Dias ruins também vêm da mão de Deus. E isso não faz deles agradáveis, mas faz deles propósitos. Dias ruins, meus irmãos, expõem a nossa autossuficiência. Nos ensinam a dependência. Os dias ruins purificam o nosso coração. Os dias ruins corrigem rotas.
Os dias ruins nivelam nosso orgulho. Os dias ruins nos aproximam de Deus de forma mais profunda. Quando você está passando por um momento de provação, você teme a Deus mais com profundidade, você ora mais, você é mais temente, você é mais obediente. É como diz o salmista no Salmo 119, versículo 71. Ele diz: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Tem vezes que Deus permite a aflição da nossa vida, para que possamos aproximar mais dEle. Jó entendeu isso. Ele disse para sua mulher: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Porque a sua mulher chegou para Jó e falou assim: amaldiçoa Deus e morre. E ele falou: estás louca, mulher? Nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E isso aqui, meus irmãos, não é conformismo, é maturidade espiritual. E aqui está o ponto fundamental, o ponto vital. Dias bons pedem louvor, mas dias ruins pedem oração, contemplação, submissão, entrega, busca, dedicação, humilhação aos pés do Senhor. Ambos pedem fé. Salomão encerra com um golpe de realidade. E ele chega a dizer: para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Eu quero perguntar para você: você sabe o que vai acontecer amanhã de manhã? Você sabe, Rodrigo? A gente não sabe, meu irmão. Você sabe o que vai acontecer, Creumi, daqui a 10 anos? Qual de nós, meus irmãos, pode garantir do que acontece daqui a uma semana? Nenhum de nós sabe. O texto fala assim: para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Deus não nos deu o controle do futuro, o futuro pertence a Deus. Deus nos deu a Ele mesmo. Isto nos basta. Isto é incomparavelmente melhor. Não saber o futuro nos protege. Nos protege de quê? Do orgulho. Ninguém tem uma bola de cristal aqui para saber o futuro, só Deus tem. Nem o diabo tem, meus irmãos. Só Deus tem. Nem os anjos têm conhecimento do futuro, só Deus tem. Por isso, não saber o futuro nos protege da autoconfiança, da ilusão do controle, da ansiedade por querer governar o incontrolável. Martinho Lutero, um dos reformadores da igreja do século XVI, ele diz o seguinte: desfrute as coisas presentes, mas reserve parte do seu coração para Deus, para que com Ele você suporte o dia mau. Então, desfrute das coisas boas que Deus tem te dado, mas reserve parte do seu coração, sabe para quê? Para que você possa confiar no Senhor quando vier o dia mau. Então, o verbo atentar aqui implica observar, interpretar, aceitar, submeter-se, adorar, contemplar. E contemplar a obra de Deus é reconhecer que Deus é bom nos dias bons, que Deus é Deus nos dias maus, sua soberania não oscila, seu caráter não muda, seu plano não falha. Tudo pode falhar, mas Deus jamais falhará conosco. E é isso, meus irmãos, que nos livra da preocupação, é isso que nos livra da ansiedade. Não saber o futuro, mas conhecer aquele que governa o futuro. Nós não conhecemos o futuro, mas nós confiamos naquele que governa o futuro, louvado seja Deus. Richard de Bast, ele resume o seguinte: tome o que ele lhe der e louve ainda, no bem e no mal, porque ele vive para sempre. Deus vive para sempre. Nós somos mortais, mas Deus é imortal, Ele vive para sempre. E como artista, meus irmãos, que pinta com luz e sombra, Deus compõe a nossa vida com prosperidade e adversidades, dias bons e dias maus. E se Ele retirasse as sombras, o quadro, ele perderia a profundidade. Se Ele retirasse as luzes,
perderia a beleza. Deus é o artista perfeito. E é por isso que nós devemos louvar a Deus nos dias bons, e nós devemos então contemplar a Deus nos dias maus. Ele está conosco, Ele está conosco cuidando de nós. Jesus também, Ele viveu dias de prosperidade, milagres, multidões, multiplicação de pães, curas, avanço do reino de Deus, mas Ele também viveu dias de adversidade, traição, foi traído com um beijo de um discípulo no colégio apostólico. Ele enfrentou a solidão ali no Getsêmani, e ele disse ao Senhor: passa de mim esse cálice, sem que eu beba, contudo não faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor. E ele enfrentou a pior morte, a morte de cruz. Ele se humilhou, e ele se esvaziou, e ele morreu a pior morte, a morte de cruz, em nosso lugar. Mas, em segundo lugar, encare as contradições da vida. Na vida nós temos contradições. Veja o que diz o verso 15. Se no primeiro ponto Salomão nos chama a contemplar a obra de Deus, no segundo ele nos convida a encarar a vida como ela realmente é. Encare a vida do jeito que ela é. A vida é cheia de paradoxos, tensões, aparentes desconexões entre a justiça divina e a experiência humana. Isso é um exercício, meus irmãos, doloroso, mas necessário. Uma coisa é afirmar a soberania de Deus na teoria. Falar que Deus é soberano na teoria é fácil, mas viver a soberania de Deus na tempestade, saber que Ele está no controle de tudo, e que o barco da sua vida vai chegar no porto seguro determinado por Deus, é confiar na soberania de Deus. Então, outra coisa é crer na soberania de Deus quando a vida parece não fazer sentido, quando a vida está desconexa. Então, Salomão começa dizendo o seguinte: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Então, ele aqui não está falando na poltrona da especulação filosófica. Ele diz: tudo vi. Ele está aqui na arena da vida real. Ele viu com seus próprios olhos injustiças gritantes. E ele chega a dizer: há justo que perece na sua justiça. Tem gente presa no Brasil injustamente. E tem gente no palácio que é um corrupto. Os justos, meus irmãos, morrendo cedo demais. Gente piedosa sofrendo tragédias inexplicáveis. Pessoas que serviram a Deus com integridade, enfrentando enfermidades, perdas e dores profundas. Quanta injustiça deste mundo. É como José, que ficou preso 2 anos, por causa da calúnia da mulher de Potifar. Ela que o assediou, e ele rejeitou o assédio, e por causa disso ele foi preso. Nós vemos a injustiça que aconteceu também na vida de Jeremias, que foi lançado dentro da cisterna, por pregar a verdade, por falar a verdade. E é por isso que o texto fala assim: há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Já pensou? Gente má prosperando, gente má enriquecendo, ímpios envelhecendo com saúde e riqueza, malfeitores vivendo longamente, expandindo suas maldades enquanto o mundo olha perplexo. Essa, meus irmãos, é a descrição bíblica da dissonância cognitiva da fé. O coração diz: Deus é justo, mas os olhos veem que o injusto prospera. E quando o justo prospera, a gente fica pensando: será que Deus é justo mesmo? O justo padecendo e o ímpio prosperando? E o pregador aqui nos autoriza a admitir essa perplexidade. A fé bíblica, meus irmãos, não exige fingir que tudo faz sentido. Nem sempre. Ela exige confiar enquanto nada parece fazer sentido. Quando tudo parece estar de cabeça para baixo,
A fé bíblica nos convida a confiar no Senhor, que Ele está no controle de tudo. E essa realidade é desconcertante, porque parece contradizer as promessas claras de Deus. Porque Deus diz lá em Deuteronômio 4:40, que aquele que obedece vai prosperar, aquele que obedece terá vida longa. Em Deuteronômio 28 diz que a prosperidade acompanha a fidelidade e que juízo acompanha a rebeldia. E a gente pergunta, parece que Deus não está cumprindo as suas promessas. Por isso, quando vemos missionários piedosos morrendo com 29 anos de idade, pensou? Jovens crentes sendo assassinados por causa da fé, mártires como Estevão sendo apedrejado, um homem honesto, um homem íntegro, sendo apedrejado por causa da fé, esposas fiéis enterrando marido de meia idade. É por isso que eu peço a Deus, Senhor, não deixa minha mulher enterrar com 50 e poucos anos, não, quer viver muitos anos, né? Passar dos 100, né? Servos de Deus sendo levados no auge do seu ministério, enquanto ao mesmo tempo ditadores envelhecem do poder, já pensou? Estelionatários desfrutam luxos, gente que roubou dos velhinhos, andando de lancha, de carro importado, roubando do INSS, gente que passou 30, 40 anos contribuindo e foram roubados por uma quadrilha que se instalou dentro do INSS. Agressores vivem décadas após destruir vidas alheias. E então, meus irmãos, o nosso sentimento é um sentimento de choque da contradição. Salomão chama isso de coisas tortas da vida. Coisas tortas da vida. Não são um mal moral vindo de Deus, mas circunstâncias que não se alinham às nossas expectativas de como Deus deveria administrar o mundo. E a gente fica pensando, Senhor, por que o Senhor não traz o juízo, o fogo de Deus, logo sobre a cabeça desses ditadores, desses profanos, desses estelionatários? O sábio, ele olha para essa justiça e percebe, não é simples harmonizar o mundo real com a doutrina da soberania de Deus. No entanto, ele escolhe olhar esses fatos, meus irmãos, pela perspectiva divina, não pela perspectiva humana. Essa é a atenção no versículo. Deus é soberano, Deus é soberano, mas a vida nem sempre parece justa, nem sempre. O justo, às vezes, morre cedo, e o ímpio vive longamente. E o que fazemos com isso? Nós encaramos. Deus não saiu do trono porque essas coisas acontecem. Não negamos, não minimizamos, não romantizamos. A vida nesta era, ela possui rachaduras, porque nós vivemos em um mundo quebrado, um mundo caído, um mundo injusto. A justiça plena, meus irmãos, é prometida, mas ainda ela não foi revelada. Nós teremos ainda a justiça plena. Entre a promessa e o cumprimento, nós vivemos em um mundo torto. Nós vivemos entre o já e o ainda não. Ainda não veio a justiça plena de Deus, porque isso só virá na volta de Jesus, quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Então, naquele dia, ele vai dizer para os seus: vinde benditos do meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E neste dia ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, já não existirá morte, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. E nesse dia ele vai dizer para os ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então nós vivemos agora, nesta era presente, entre o já e o ainda não. E Salomão, ele poderia facilmente estar descrevendo o nosso mundo. O pastor fiel que morre jovem, enquanto o explorador religioso vive décadas arrecadando fortunas. A mãe cristã que falece de câncer aos 42 anos, enquanto o narcotraficante vive 85 anos.
A jovem piedosa indo para a igreja atropelada por um motorista bêbado que sai ileso. O servo humilde que perde o emprego, enquanto o corrupto enriquece. Essas realidades, meus irmãos, se não forem encaradas à luz de Deus, elas levam a gente, sabe o quê? À incredulidade. Ah, Deus não se importa comigo, não. Ou ao ressentimento, ou à frieza espiritual, e a gente então perde o vigor, ou a erosão da fé. Apesar de tudo isso estar acontecendo, nós não podemos perder a fé, porque Deus ainda é soberano e continua sentado no trono. Salomão, ele não foge da pergunta que muitos têm medo de fazer: por que o justo sofre e o ímpio prospera? Mas ao contrário do incrédulo, meus irmãos, ele não responde com desespero, ele responde com sabedoria. Porque Deus permite que a vida seja assim? E Salomão, ele não explica tudo, mas ele sugere pelo menos 3 propósitos. Por que a vida? Porque Deus permite que a vida seja assim? Primeiro, para revelar a nossa limitação. Nós vivemos num mundo caído e nós somos limitados. Nós não governamos o mundo. Não entendemos todos os caminhos de Deus. E se tudo parecesse lógico aos nossos olhos, nós jamais dependeríamos de Deus. Então, o que Deus mostra para nós? Nós somos limitados. Dependa de Deus, confie em Deus, apesar de vivermos neste mundo caído, injusto, um mundo torto, um mundo retorcido pelo pecado. Porque Deus permite que a vida seja assim. Em segundo lugar, para expor a futilidade das expectativas humanas. Tem muitas pessoas que falam assim: a salvação vem pela educação, a salvação vem pela política. Se a gente fosse esperar dos políticos, nós estávamos arrasados. Se esperássemos justiça perfeita debaixo do sol, meus irmãos, nós seremos sempre frustrados. A justiça plena, ela está acima do sol. Ela está no Senhor, na eternidade. Porque Deus permite que a vida seja assim, em terceiro lugar, para nos ensinar a depender da justiça futura de Deus. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é justo. Se a justiça fosse sempre imediata, nós confiaríamos na recompensa, não em Deus. A justiça tardia, meus irmãos, nos obriga a crer, a esperar, a perseverar, a não desanimar. Olha bem, Abel foi justo, mas morreu cedo. Morreu assassinado pelo seu próprio irmão. Abel ofereceu um culto que agradava a Deus. Abel era um homem cheio de fé, mas Caim era ímpio, era do maligno, e ele tirou a vida do seu irmão. Ele viveu mais. Entretanto, a maior injustiça do mundo, meus irmãos, não foi o sofrimento de um justo qualquer, mas de Jesus, o justo perfeito, que morreu na cruz para salvar injustos como nós. Ninguém sofreu injustiça maior do que Jesus. Jesus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E na cruz ele bradou: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, pregado naquela cruz, recebeu toda a maldição dos nossos pecados sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo ferido, traspassado pelas nossas transgressões. O justo, perfeito, morrendo pelos injustos, morrendo por nós pecadores, morrendo pelo seu povo. Mas em último lugar, meus irmãos, evite 2 perigos mortais. Depois de mostrar que a vida é torta e nós não conseguimos endireitá-la, o pregador agora nos mostra como viver no mundo torto sem nos destruirmos
Isso ele faz apontando para dois perigos mortais que surgem exatamente quando as injustiças da vida nos confundem. O excesso de religioso da justiça própria, o excesso mundano da perversidade humana. Por isso ele diz o seguinte: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. E aqui está o chamado para rejeitar os dois extremos que arruinam milhões ao longo da história. O primeiro perigo, meus irmãos, é a justiça própria. Nós não temos justiça própria. Veja o que diz o verso 16, vai aparecer aí na tela, para que nós possamos lê-lo. Vamos lê-lo juntos? Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? E esse perigo aqui, meus irmãos, é o perigo dos religiosos, dos moralistas, dos fariseus. E no contexto aqui de Eclesiastes, dos israelitas, que confiavam na sua própria justiça para se aproximar de Deus e para pleitear com Deus. A frase aqui do pregador não significa de forma alguma que alguém possa ser justo demais segundo o padrão de Deus. Ninguém pode ser justo demais segundo o padrão de Deus. Deus exige perfeição total. Ele diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ninguém jamais alcançou justiça em excesso. Portanto, o texto não pode estar advertindo contra a verdadeira santidade. O que o pregador combate aqui é o excesso da justiça falsa, da justiça própria, da justiça fingida, da justiça teatral, performática, aquela que nasce do orgulho religioso e não da fé. O que ele está combatendo aqui é esta justiça própria. E no hebraico o verbo pode indicar fingir ser justo, representar sabedoria, pousar como alguém melhor do que realmente é. É alguém que veste a máscara da piedade, mas cuja vida interior está cheia de arrogância espiritual, de autoconfiança. E essa pessoa não é mais santa, mas se considera mais santa. Não é mais sábia, apenas parece sábia aos próprios olhos. Não vive pela graça, essa pessoa vive por mérito, achando que pelo mérito ela pode se aproximar a Deus. Não teme a Deus, mas se coloca acima dos outros, em algumas vezes, até mesmo acima de Deus. E o pregador diz que isso leva à destruição. Uma vez que a justiça própria, meus irmãos, ela endurece o coração. A pessoa pensa que é tão boa que não precisa da graça de Deus, que não precisa do Salvador. A justiça própria, ela cria um senso de direito, dizendo: eu mereço que Deus me trate melhor. A justiça própria, ela gera uma frustração quando a vida não acontece como a pessoa acha que a vida deveria ser. E pode resultar em blasfêmia prática quando a pessoa passa a julgar o próprio Deus, dizendo: Deus errou comigo. Deus não foi honesto comigo. Deus não foi justo comigo. A justiça própria destrói, porque ela destrói a nossa relação com Deus, ou distorce a nossa comunhão com Deus. O justo, demasiadamente justo aqui, é alguém que faz o seguinte: reivindica privilégio diante de Deus, dizendo, quando ele sofre, ele questiona, dizendo: eu, passando por isso, por essa provação, depois de tudo que fiz, Deus está errado comigo, Deus se esqueceu de mim. E esse é o veneno que o pregador denuncia. O religioso que acha que Deus lhe deve alguma coisa. Deus não deve nada a ninguém, meus irmãos. Se Deus mandasse todos nós para o inferno, Deus ainda continua sendo justo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós podemos perceber aqui que o justo
demasiadamente justo, ele considera-se bom demais para enfrentar aflições. É o religioso moralista que crê que seu comportamento deveria, então, blindá-lo do sofrimento. Quando o mundo não funciona assim, ele entra, então, em crise. E, ao invés de recorrer à graça, ele recorre ao ressentimento. Ao invés de quebrantar-se, de chorar, de pedir a Deus perdão, ele se revolta. O justo, meus irmãos, demasiadamente justo aqui, ele julga os outros e, no limite, ele julga a Deus. A justiça própria sempre se manifesta em comparação. E o fariseu da parábola nos ensina isso. Ele fala assim: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como demais homens, roubadores, adúlteros, e nem como este publicano. Ele bate no peito dizendo que ele se bastava, que ele era justo demais. O perigo, porém, meus irmãos, é mais profundo. Depois de julgar os homens, o religioso passa a julgar o próprio Deus, como se dissesse: eu teria organizado a vida de maneira melhor. E é isso que o pregador denuncia como autodestrutivo. Ele diz: por que te destruirias a ti mesmo? A justiça própria é mortal porque traz uma falsa segurança. A pessoa confia em si mesma, em suas próprias virtudes. O moralista pensa: eu não tenho grandes pecados. Eu sou melhor do que a média. Eu não preciso de tanta graça. Minha obediência me garante a proteção. Eu tenho um escudo, a minha própria justiça, a minha própria obediência. E aí, meus irmãos, vem a tragédia espiritual. Ele não se vê como um pecador desesperadamente carente da graça de Deus. Nós somos carentes da graça de Deus. A justiça própria, ela impede o evangelho. Porque o evangelho é boa notícia para o pecador. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mas a justiça própria é o maior obstáculo para a graça. Quem confia na sua própria justiça, ele pensa o seguinte: eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu dependo da minha justiça, da minha honestidade. Então, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas a sua graça Ele dá aos humildes. Por isso, esse exagero de justiça, meus irmãos, é uma blasfêmia sutil, uma rebelião disfarçada de piedade. A justiça própria coloca o homem no trono e coloca Deus no banco dos réus. O religioso que confia na própria bondade, ele morre por dentro. Sabe por quê? Porque ele não confia na bondade de Deus e na graça de Jesus para ser salvo. Ele confia em si mesmo, na sua própria justiça. Por isso o texto diz: não seja demasiadamente justo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Confie na justiça de Deus. Confie na graça de Jesus. Mas o segundo perigo mortal, meus irmãos, é a perversidade assumida. Esse é o outro lado da moeda. E aí o verso 17 vai aparecer na tela e eu gostaria que você lesse comigo esse verso 17. Vamos ler? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Você já viu alguém que já morreu fora do tempo por causa da sua loucura? É o cara que confia na sua própria habilidade para fazer o grau na moto, né? Ele esquece que tem um caminhão parado na frente e ele não consegue ver e bate e morre. É o louco que às vezes anda numa pista acima da velocidade permitida e o carro na curva capota e ele morre e mata a família inteira. Se o primeiro perigo, meus irmãos, é dos religiosos, o segundo é dos irreverentes, dos mundanos, dos que usam os paradoxos da vida como desculpa para pecar. O que significa ser demasiadamente perverso? O pregador não está dizendo peque um pouco, não muito, peque só um pouquinho. Não é isso que o pregador está falando. A Bíblia não tem tolerância para níveis aceitáveis do pecado, meus irmãos. Todo pecado ofende a santidade de Deus. Ele está dizendo aqui:
Não te entregues deliberadamente ao pecado. Tem gente que se entrega ao pecado. Não abrace uma vida de rebeldia contra Deus, contra a família, contra a palavra de Deus. Não se entregue à loucura do pecado. Eu já disse aqui que eu li um livro uma vez que na capa dele estava escrito assim: o pecado pode te levar mais longe que você quer ir. O pecado pode te reter mais tempo que você quer ficar. E o pecado pode te custar mais caro do que você quer pagar. Então não sejas demasiadamente perverso. Existe aqui, meus irmãos, a diferença entre o pecado ocasional, porque todos pecamos, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há homem que não peque, mas existe uma vida dedicada ao pecado. O perverso, o tolo, o ímpio, o louco. Esse segundo aqui que morre antes do tempo. Tem gente que morre antes do tempo por causa do pecado. E aí ele pergunta: por que morrerias fora do teu tempo? A perversidade deliberada destrói famílias, corrói o caráter, arruína a alma, encurta a vida, traz juízo divino, nos entrega ao próprio pecado, nos mata cedo, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. O mundo está cheio de exemplos assim. Jovens que abusam do álcool e das drogas, acidentes, overdoses, brigas, vidas encerradas cedo. Na rua da minha casa, certa feita, eu era menino, jovens cheios de drogas, alcoolizados, não conseguiram fazer uma curva, caíram dentro do córrego, morreram todos, de madrugada, foi um barulhão na rua, as pessoas saíram de madrugada para ver o que tinha acontecido. Pessoas envolvidas em crimes e corrupção, perdem a liberdade, família, reputação e às vezes a própria vida. Motoristas que praticam imprudência deliberada, altas velocidades, direção embriagada, morte precoce, adultério e vida dupla, famílias desfeitas, depressão profunda, doenças venéreas. Quantos jovens morreram por causa da AIDS? Suicídios, como o caso dessa mulher que tirou a própria vida, a filha da filha, pulou do prédio do 10º andar. Que loucura! Violência gerada por ódio ou vingança, discussões que viram tragédias, homicídios nascidos do rancor, do ódio. É o pai que mata o filho que mata o pai, é o esposo que mata a esposa que mata o marido, é o vizinho, numa briga com o vizinho, tira a vida de outro vizinho. É só a gente ligar a televisão, todo dia tem essas tragédias acontecendo, todos os dias. O pecador que insiste em permanecer na perversidade, ele cava a sua própria sepultura. Mas veja o que diz o verso 18, vamos ler comigo, vai aparecer aí na tela. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. O versículo 18, meus irmãos, funciona aqui como um resumo e aplicação das advertências feitas nos versículos 16 e 17. E ele reúne aqui os dois extremos que o pregador Salomão acabou de condenar e apresenta a única maneira correta de viver a vida. E ele fala assim: bom é que retenha isto. Vamos dizer isso comigo? Bom é que retenhas isto. E o termo isto aqui se refere à primeira advertência. Não seja demasiadamente justo, isto é, não viva da sua justiça própria, não finja a perfeição, não confie em suas próprias obras, não se coloque acima de Deus quando sofrer. E resumindo, você não é justo bastante para exigir nada de Deus. Confie na graça de Deus, na misericórdia de Deus.
Salomão diz: segure essa advertência com firmeza, desde que ela esmague o seu orgulho, não se esqueça dela quando vier o dia mau. A justiça própria mata, e então retenha isto. E ele fala: e também daquilo não retires a mão. Em outras palavras, não abrace a perversidade. O daquilo aqui se refere à segunda advertência: não seja demasiadamente perverso. Não dê vazão ao pecado como estilo de vida. Não permita que a corrupção latente do seu coração conduza a sua vida. Não retirar a mão aqui significa: não solte este alerta, não solte este aviso, não brinque com o pecado. É como se o pregador dissesse: fique longe da hipocrisia religiosa, mas também fique longe de uma vida ímpia, de uma entrega voluntária e deliberada e dedicada ao pecado. Segure firme os dois avisos. Assim Salomão, meus irmãos, está descrevendo o caminho estreito, o caminho da sabedoria, o caminho do meio, o caminho do bem. E ele diz o seguinte: pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Vamos a isso? Quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. E aqui está o caminho do meio, o caminho do temor. O temor do Senhor é o princípio do saber. E aqui o pregador revela a chave, meus irmãos, para entender todo o parágrafo. O caminho da sabedoria não é um meio termo moral, mas é o caminho do temor do Senhor, da obediência a Deus. E temer a Deus significa reverência, humildade, consciência da presença de Deus. Tudo que a gente faz na presença de Deus, seja o bem ou o mal. Submissão à soberania de Deus, viver diante de Deus com o coração quebrantado, com o coração voltado para Deus, com o coração dedicado a Deus. E quando a pessoa teme a Deus, ela não confia na sua própria justiça, ela não vive entregue ao pecado, e assim ela escapa dos dois perigos mortais que levam à destruição. Então o sábio, movido pelo temor do Senhor, ele não é um fariseu, confiando na sua própria justiça, mas ele também não é um tolo, vivendo com a vida desregrada, com a vida em pecado. Ele não é soberbo, ele não é libertino, ele não é rebelde, ele não é autodestrutivo. E é isso que o pregador chama de sair ileso de tudo isso. O que significa sair ileso? Não significa viver sem sofrimento, porque o próprio contexto aqui fala de dias tortos e adversidades permitidas por Deus. Então tem um dia bom, mas tem um dia mau. Tem um dia da prosperidade, mas tem um dia também da adversidade. Sair ileso aqui significa não ser destruído espiritualmente. Não cair nos dois abismos da hipocrisia e da impiedade. É permanecer firme na fé. É não se perder quando a vida parecer injusta. É não se revoltar contra Deus, nem abandonar a obediência. O temor de Deus, meus irmãos, funciona como uma muralha para o coração. Significa que você está firme na rocha eterna. O temor a Deus funciona como uma âncora que mantém a alma estável, firme. O temor a Deus guarda o crente tanto do orgulho religioso, da justiça própria, quanto da devassidão moral. O temor de Deus é a chave para lidar com as coisas tortas da vida. Como é que nós vamos viver neste mundo torto? Com temor a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. E o temor a Deus, meus irmãos, nos ensina a lidar com as coisas tortas da vida, para evitar a presumir que Deus está errado. O temor a Deus é a chave para lidar com as coisas tortas da vida, porque evita rebelar-se quando a vida dói, evita cair em orgulho, evita entregar-se ao pecado, mantém a alma em humildade e dependência. No entanto, nenhum exemplo de temor perfeito supera o de Jesus.
como Jesus viveu a vida. Ele recebeu a coisa mais torta da história. Ele recebeu a cruz. Não existe coisa mais torta da história do que a cruz. Por isso Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E ele recebeu essa coisa mais torta em seu lugar, por causa dos seus pecados, dos meus pecados. E ele pediu ao Pai para passá-la, mas submeteu-se. E ele diz: passa de mim, Senhor, esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, sim a tua. Jesus não caiu, meus irmãos, nem no perigo da justiça própria, embora fosse perfeito, sem pecado, nem no perigo da perversidade, embora fosse tentado em tudo. Ele foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites, mas nunca pecou, nunca errou. E ele temeu a Deus perfeitamente, dizendo: cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Por isso Deus endireitou o que era torto ao ressuscitá-lo no terceiro dia. E a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Se Deus endireitou uma cruz, Ele pode endireitar os retorcidos da nossa vida também, no seu devido tempo. Ele é quem pode endireitar os retorcidos da nossa vida. Ele é quem pode nos purificar de todos os nossos pecados. Ele é quem pode endireitar os nossos caminhos. Concluindo, meus irmãos, Eclesiastes 7 nos chama a contemplar a obra de Deus, a aceitar o que Ele faz, a confiar em sua sabedoria e viver com reverência diante dEle. Boston dizia o seguinte, que a torção em nossa porção não é um erro de Deus, mas é um instrumento de Deus. Muitas vezes Deus usa as torções da vida como instrumento para nos apontar para Ele, para nos aproximar dEle. O cristão não vive como um fatalista, mas vive como filho. Um filho que na prosperidade louva, na adversidade confia, diante das injustiças teme ao Senhor, diante das torções descansa na soberania do Pai. Como viveremos, meus irmãos? 3 aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, viva com submissão à soberania de Deus. Nos dias bons e nos dias maus, submeta-se a Deus. O sábio não tenta consertar o que Deus escolheu deixar torto. Nos dias bons, agradeça, desfrute, celebre, louve a Deus, agradeça a Deus. Nos dias maus, difíceis, contemple, aprenda, confie. Não lute contra a mão de Deus, deixe que ela molde a sua vida, a sua família, a sua história, porque a verdadeira paz não vem de controlar a vida, mas de confiar naquele que controla tudo. Tudo está no controle de Deus. Deus é soberano. E assim, meus irmãos, nós viveremos menos ansiosos, menos preocupados, menos frustrados e mais confiantes no Pai, que governa cada detalhe da nossa história. Ele está conosco nos dias bons e nos dias maus. Ele está conosco. Mas em segundo lugar, como viveremos? Encare as contradições da vida com fé, não com revolta, não com incredulidade. Haverá momentos em que os justos sofrerão e os perversos prosperarão. O mundo é torto, o mundo é caído, o mundo é retorcido, mas Deus é justo. A sabedoria bíblica não nega a dor e nem exige respostas imediatas. Nós não teremos todas as respostas da vida, mas uma coisa nós teremos, todas as respostas na eternidade. Então, que você possa aprender a confiar quando não entende. Confie no Senhor. Deus está contigo. Encare as contradições da vida com fé, confiando na soberania de Deus. Mas, finalmente, como viveremos? Caminhe no temor do Senhor, fugindo tanto da justiça própria, quanto da perversidade. O único caminho seguro entre esses dois extremos, meus irmãos, é o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor significa reverência, humildade, dependência, obediência, coração quebrantado. E assim nós viveremos sem arrogância espiritual. E Deus então vai esmagar
toda a nossa soberba, porque a soberba precede a ruína. Nós viveremos sem libertinagem moral, sem autodestruição, mas nós viveremos com integridade, com equilíbrio, com moderação, com sabedoria. E esta é a chave correta para vivermos neste mundo torto. Essa é a arte de viver em um mundo torto, vivendo no temor do Senhor. Que Deus nos abençoe.